agora para o 34º episódio do AYUCast e hoje o assunto é sinais de uma digestão completa. Eu vou te contar quais são os sinais que o seu corpo geralmente dá para que você saiba que já está na hora de você ingerir um novo alimento, que você pode ingerir uma nova refeição sem causar nenhum dano para a tua digestão. Então, nos 2 episódios anteriores, eu falei para você sobre os 4 tipos de alimentação que podem causar doenças, né? Que podem vir a causar doenças caso você faça recorrentemente, caso isso seja rotina na sua vida. E aí eu finalizei falando, então, que uma das coisas, dos tipos de alimentação que causam doenças é justamente você comer antes da digestão completa da refeição anterior ter sido feita, né? Então, antes da refeição anterior ter sido completamente digerida pelo seu trato gastrointestinal. Então, hoje eu vou te explicar quais são os sinais, então, que o seu corpo ele pode te dar para que você saiba que, ok, fiz a digestão completa, estou apta para ingerir novamente um alimento, ingerir novamente uma refeição e me nutrir adequadamente, sem causar acúmulo de toxinas, né? Sem causar um peso para a digestão, sem causar nenhum tipo de problema para o acne, para o poder digestivo que possa vir então a fazer uma deficiência nele, fazer com que ele não funcione corretamente, produzir toxina e toda aquela coisa que você já está cansada de ouvir. Se você escuta os podcasts, se você está escutando na ordem, você já ouviu falar bastante sobre AMA, sobre toxina, enfim. Então, a ideia aqui é trazer algumas, não são dicas, né? Mas algumas coisinhas que o seu corpo te indica que você fez uma digestão completa. Então, pega papel e caneta, vamos lá. Primeira coisa, e mais importante, eu diria, para que você saiba que você teve uma digestão completa, que você está apta para ingerir um novo alimento. Sinal de fome, né? Então, assim, sentiu fome, é porque o seu corpo tá dizendo que, opa, tô pronto para digerir. O acne tá aqui, o poder digestivo, o fogo digestivo tá aceso, a gente pode começar. Então, esse é o primeiro sinal. Yara, mas como que eu identifico a fome? Aí é uma questão mais particular. E aí eu trago algumas diquinhas para vocês de como identificar a fome. Primeira coisa pra gente conseguir identificar a fome, que eu tô contando assim, como foi a minha experiência, porque eu vim de um tipo de alimentação completamente errado, né? De uma alimentação que eu comia a qualquer hora do dia, sem o menor critério, e depois comecei a fazer aquelas dietas doidas de comer de 3 em 3 horas, já cheguei a comer de 2 em 2 horas, então assim, eu não comia com fome, então eu não sabia, isso foi por muitos e muitos e muitos anos, eu acho que desde que eu me entendo por gente, né, eu não respeitava a fome, eu não esperava a fome vir, então é difícil você saber o que é fome quando você nunca tem, quando você não deixa o seu corpo dar o sinal, né, quando você tá sempre comendo. Então pra mim foi bem difícil quando eu conheci o Ayurveda e a primeira coisa, né, o princípio básico era comer com fome, e eu me perguntava, me questionava, o que é comer com fome, o que é fome? Então, para eu entender o que é fome, primeira coisa que eu fiz foi ficar sem comer mais tempo do que eu estava acostumada. Então, primeira coisa, né? Então, assim, eu não acordava e não tomava café da manhã, porque sempre fui muito apegada ao café da manhã. Então, eu tomava café da manhã, mas depois eu não comia mais nada. E eu esperava e via como meu corpo reagia. Uma das coisas que eu notei é que eu sentia fraqueza, quando eu ficava muito tempo sem comer, então uma fraqueza, uma sensação é uma fraqueza mesmo, uma fraqueza no corpo, uma certa tremedeira até, então é uma questão física mesmo, tá? Eu sentia dor no estômago, aquela dorzinha, que parece que tem um bichinho mexendo ali dentro, e barulhos, né, minha barriguinha, né, modesta, minha barriguinha fazia barulho, e aí aqueles barulhinhos de sabe? Bem assim, e aquela sensação, aquele tremor dentro da barriga, indicando que eu tava com fome, né? Esses eram os meus sinais de fome. E se eu ficava muito tempo sem comer, um dos sinais que eu tinha também é a dor de cabeça. E isso até hoje, se eu fico muito tempo sem comer, se eu faço um jejum, alguma coisa assim, acontece de eu ter dor de cabeça, tá? Então, esses pra mim são alguns sinais que eu tenho de fome. E podem ser sinais que você tem também, tá? Você pode ter só a fraqueza, não necessariamente você sinta aquela parte física do estômago, do ronco do estômago, da dor no estômago, talvez você só sinta a fraqueza, talvez você sinta a dor de cabeça, né? Então, você precisa perceber, ficando um tempo sem comer, deixando o seu corpo digerir,
para que ele, então, comece a te sinalizar e você comece a entender o que é fome, tá? Então, se você tem essa dificuldade de entender o que é fome, minha sugestão é fazer jejum ali alguns dias e tal, demorar mais para comer, esperar, para que você comece a entender como o seu corpo reage, porque cada corpo é único, tá? Então, os sinais, eles são diferentes. Mas aí tem outra coisa que eu acho muito importante, que também percebi na minha experiência pessoal e na experiência de vários clientes que já passaram por mim, de várias amigas com quem eu já conversei. Então, uma das coisas essenciais também não existe fome existe fome. Então, assim, se você tá com fome de pizza, não é fome. Se você tá com fome de hambúrguer, não é fome. Se você tá com fome de arroz e feijão, também não é fome. Fome é aquilo que a gente sente, que a gente comeria qualquer coisa que tivesse na nossa frente. Que a gente saliva com chuchu. Que a gente olha, sei lá, você nem gosta de berinjela, mas tu olhou pra berinjela ali na panela, você fala, cara, eu quero muito essa berinjela. Isso é fome. Por quê? Porque você comeria qualquer coisa que você tivesse na sua frente. Você não fica seletivo. Quando você tá seletiva demais, quando você tá escolhendo demais, então, agora eu tô com fome de pizza, quero comer pizza. Isso não é fome, isso é vontade de comer pizza, isso é vontade de comer lasanha, isso é vontade de comer arroz e feijão. Não é fome, tá? Então, observa isso. Se você tiver seletiva, se você tiver com fome provavelmente não é fome. Aí uma sugestão que eu te dou é: bebe água, tá? Muitas vezes, tem muita gente, muitos clientes que passam por mim, que isso também aconteceu comigo, de novo, experiência pessoal. Eu achava que estava com fome várias vezes, porque eu sentia um vazio no estômago. Então eu achava que estava com fome, ia lá e comia. E aí, quando eu conheci o Ayurveda, uma das coisas que eu aprendi é se hidratar direitinho, né? E lembrar de sentiu fome pouco tempo depois de comer, né? Ali 2, 3 horas depois de comer. Pode ser que não seja fome, né? Se for fome de verdade, talvez você tenha um Agni muito potente e isso é ruim. É o Agni que a gente chama de Tikshinagni, que eu já falei em outros episódios aqui também, quando eu falo sobre Agnis. Volta lá pra ver se você não assistiu esse episódio. Mas é aquele Agni que carboniza o alimento, que digere rápido demais, que não aproveita os nutrientes, tá? Mas se não for isso, pode ser que o que esteja acontecendo com você é o que acontecia comigo. Eu tava com sede, eu não tava com fome. Então hoje eu faço isso. Então assim, eu senti esse vazio, bebo água, passa. Então se você beber água ou se você beber um chá, por exemplo, e passar, é porque não é fome de verdade, tá? Então isso é muito importante. Então sempre, né, faça isso. Sentiu fome? Toma um líquido, vê se é fome mesmo. Se passar, não é fome. Se não passar, aí é fome, você pode comer. E aí também observa esses outros sintomas de fome que eu citei aqui e de repente algum outro que apareça para você, que enfim, eu não tenho acertado aqui porque eu desconheço, mas é importante essa observação, essa auto-observação, essa autoanálise para que você entenda quais são os sinais que o teu corpo te dá de fome, beleza? Então, fome é mais ou menos isso, eu acho que eu preciso trazer para vocês, porque, como eu falei, é muito particular, tá? Segunda coisa que acontece no seu corpo para te indicar que você está apta para comer, que você fez a digestão completa da refeição anterior. Essas coisinhas que eu tô falando para vocês aqui, que eu tô elencando aqui, né? Isso tá no Charaka Samhita, no nosso livro base de estudo do Ayurveda, tá? Não tirei da minha cabeça, não. Então, fome é o primeiro, segundo é leveza. Leveza no corpo, leveza no trato gastrointestinal, leveza na mente. Então, quando você tá com essa sensação de leveza, é um sinal de que você digeriu completamente a refeição anterior. Por quê? Quando a gente tá em processo de digestão, a primeira fase da nossa digestão a gente tem um agravamento de kapha. Então, o que acontece? A gente tem mais peso no corpo, a gente sente um pouquinho mais de cansaço, às vezes a gente sente até um soninho depois de comer. Se você sente muito sono depois de comer, isso significa que tá gravando demais o vado. Então, a tua alimentação, ela provavelmente tá muito pesada,
teu corpo não tá conseguindo digerir direito, isso vai ser um problema, então você precisa observar isso. Mas um leve soninho, na verdade, aquela sensação de precisar descansar, né? Por isso que é importante a gente ter 1 hora de almoço e não só 15 minutinhos, né? Porque a gente precisa ter esse relaxamento, porque o cafeína ele dá uma gravada natural, porque a gente começa a liberar bastante líquidos, né? Na boca, as enzimas que vão ser liberadas junto com líquidos, né? Para umidificar o alimento na primeira fase da digestão, na fase do estômago. Então, assim, tudo isso é um processo ali que tem um agravamento de CAFA, então a gente sente um pouquinho de peso, porque o CAFA ele é esse peso, né? Ele traz esse peso pro corpo. Então, se você estiver sentindo peso no corpo, sei lá, faz 6 horas que você comeu, mas você está sentindo peso no corpo, cansaço, fadiga, muito provavelmente você está com uma digestão ruim e você não digeriu completamente o alimento anterior. Então, talvez seja bom você, estender um pouquinho, fazer um jejumzinho. Ou se você estiver sentindo a fome que eu falei, se você estiver com dor no estômago, com fraqueza, blá blá blá, aí você pode, né, comer alguma coisa, mas de preferência muito leve. Aí eu iria para uma sopinha de arroz, que é só arroz e água e especiarias e mais nada. Arroz vermelho, de preferência, que é mais fácil de digerir. Ou uma lentilha rosa, né, uma sopinha de lentilha rosa, também só lentilha, alguma coisinha bem leve, só pra tirar a sua fome, em pouca quantidade, mas não fazer uma refeição mesmo, não, por quê? Porque você não tá com a digestão boa, não tá digerindo completamente o alimento, tá? Então, esse sinal, se você tiver com esse peso no corpo, com essa fraqueza, com essa fraqueza no sentido de não conseguir exercer as suas funções, sabe? Por causa desse peso mesmo, desse oposto de leveza e bem-estar. Nesse caso, então, a sua digestão não foi completa, tá? Então, pra a tua digestão estar completa, você precisa sentir leveza. Leveza no corpo, na mente, tá tranquila. Isso é um sinal de digestão completa e boa. Outro sinal de digestão completa é entusiasmo. E aí, esse entusiasmo ele pode ser analisado de várias formas, mas eu acho assim, o mais fácil de você entender é que assim, pensa que quando você tá com a digestão completa, você tá leve, certo? Quando você tá leve, você fica mais alerta, você fica mais bem disposta. Por isso que é tão importante a gente comer de acordo com a nossa fome, com a nossa saciedade. Opa, minha Alexa falou aqui. Então, voltando, por isso que é tão importante você comer com fome e respeitando a sua saciedade, para que você tenha essa sensação de leveza e de bem-estar, de disposição. Porque se a gente come mais do que a gente deve, a gente fica o quê? Pesada. E aí a gente demora mais para digerir. Então, esse entusiasmo vem desse lugar de animação, de estar bem disposta. Por quê? Porque você tá com a digestão completa, porque você tá com a digestão bem feita, tá? Então é mais ou menos essa ideia. Outro sinal que o teu corpo vai te dar, muito provavelmente, se você tiver com a digestão completa. Arroto claro. O que isso significa? Que você tem que arrotar para estar com a digestão completa? Não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que nunca arroto, até porque o arroto, ele não é tão bem visto, né, como questão de saúde do Ayurveda. Porque quando a gente, né, os gases, eles entram e eles precisam sair, né? Então você engole ali ar, você, enfim, ou desenvolve ar durante a tua digestão por causa de algum processo de, sei lá, fermentação, alguma coisa assim. Mas ele deveria descer, então ele deveria sair por baixo. Quando ele sai por cima, a gente tem ali alguma deficiência de, acho que é o Dana Vayu, se eu não me engano, o nome do subdosha de Vata, mas é esse subdosha que, na verdade, ele tá fazendo um movimento contrário, então ele tá levando esse gás para cima. Então, se você estiver rotando muito, sempre você rota muito, isso provavelmente indica ali uma deficiência, talvez deficiência junto ali com o Prana Vayu, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas tem ali uma deficiência em Vata, tá? O Vata que deveria fazer o movimento para baixo tá fazendo o movimento para cima. Mas às vezes acontece de você ter um arroto e de vez em quando, e não tem problema nenhum, né? Se não é uma coisa crônica, se não é uma coisa que incomoda, tá tudo certo. Mas esse arroto, então, para que você saiba que você fez uma digestão completa, ele tem que ser um arroto claro. O que isso significa? Sem cheiro, sem gosto. Isso é um arroto claro, limpo. Então, só sai o ar, né? Arrotou, sai o ar. Não tá com cheiro, não tá com gosto, nada. Então, isso significa que não tem mais comida no teu trato gastrointestinal. Se você estiver arrotando, ao contrário, com cheiro, com gosto, aí é porque
tem coisa no teu trato gastrointestinal. E ainda que você sinta uma fomezinha, que você sinta, né, aquela pontinha de tipo, nossa, preciso comer. Se você estiver arrotando com cheiro, com gosto, é porque tem coisa sendo digerida ainda. E pode ser que tenha o quê? Toxina, pode ser que esteja, que tenham alimentos parados ali que não foram digeridos completamente, que estão fermentando e aí estão causando, então, esse mau cheiro, tá? Esse mau cheiro e esse gosto ruim. Então, é muito importante observar isso. Então, se estiver com um arroto, com cheiro, com gosto, é porque não tá digerindo completamente. Aí vale a pena, então, fazer as estratégias de detox, de alimentação leve, um jejum, né, pra ajudar o teu corpo a digerir aquilo que tiver parado. Então, enquanto o arroto estiver sujo, o ideal é não se alimentar, ou se alimentar muito, muito, muito leve para que o seu corpo consiga digerir aquilo que tá parado, beleza? E última coisa que o seu corpo vai indicar, segundo os clássicos, né, segundo Charaka Samhita, que você tá apta para digerir um novo alimento, que você fez a digestão completa do alimento anterior, são evacuações das necessidades fisiológicas, e aí principalmente as fezes. Por quê? Primeiro a gente deve limpar o corpo para depois nutrir. Se todos os dias você come, todos os dias você deveria ir ao banheiro, né? Você deveria evacuar aquilo que você comeu. Então, pelo menos uma vez no banheiro você deveria ir todos os dias. Então, se você acordou, não fez cocô, aí você tomou seu café da manhã, só que tinha coisa então para ser mandada embora do dia anterior, que você deveria ter feito de manhã, não fez. Aí você se alimentou, vai juntar mais, vai formar mais fezes, né, depois de um tempo. Aí você almoçou, aí não fez cocô de novo. Aí você jantou, não fez cocô de novo. Aí você foi dormir, acordou no dia seguinte, não fez cocô de novo e se alimentou. O que tá acontecendo? Você tá só enchendo o seu corpo de coisa e não tá esvaziando aquilo que o teu corpo não consegue digerir, aquilo que o teu corpo precisa mandar embora. E aí você começa a ter o quê? Constipação, né? Você vai ter distensão abdominal, gases, dores, desconfortos e vai ter a constipação por obstrução, porque as fezes que ficam paradas no organismo, né, no intestino, no reto, e que você não consegue liberar no intestino grosso, elas ressecam, porque ali no intestino ele vai fazer uma absorção de água. Então ele vai tirando toda a água daquele bolo fecal e ele vai secando. E aí todo o resto que vai chegando não consegue sair porque aquele bolo virou uma pedra. Você já reparou? Às vezes você tem uma constipação por alguns dias, aí você começa a ter aquele desconforto que o cocô começa aquilo que vem vindo depois, que vai se formando depois, começa a empurrar aquele bolo fecal que tá duro, e aí você começa a sentir dor, começa a sentir desconforto, e quando você finalmente consegue fazer o cocô, consegue eliminar aquela pedra que ficou dura, aí sai o resto do cocô, geralmente mais lubrificado, é por causa disso, porque aquele lá que ficou, ele começou a ressecar, e aí ele travou todo o processo, travou toda a eliminação, porque estava seco demais, porque tinha o quê? Vata demais, ar demais, né? Secura demais. Então, é muito importante que a gente faça a evacuação diariamente. Se você não tá fazendo cocô diariamente, mas você come todos os dias, existe um problema. Você precisa analisar o que tá acontecendo, precisa entender se o problema tá na tua alimentação, se o problema tá nas tuas rotinas, né? Aonde que tá esse problema? Você tá comendo demais, você tá comendo de menos, você tá com vata muito agravado, você tá só com excesso de comida que tá, então, ficando parada ali e aí tá ressecando. Enfim, precisa avaliar, precisa talvez procurar, né, profissional, terapeuta em Ayurveda para te ajudar nessa análise e nessa melhora. E se você quiser, você pode marcar consultoria comigo, que na consultoria eu te ajudo a analisar esse tipo de coisa. Mas, enfim, essas então são as indicações ali que o teu corpo pode te dar de que você está com uma digestão completa e, portanto, você pode fazer a ingestão de um novo alimento, de uma nova refeição. Aí, minha opinião com relação a... Já dei aqui no meio a minha opinião, mas só para reforçar... Quando você tiver essas questões, então, de uma constipação, de um arroto sujo, de uma fraqueza, essa sensação de peso no corpo e tal, mas você tiver com fome, tiver com as sensações de fome que eu falei, com dor no estômago, com dor de cabeça, né, com a sensação de que você precisa se alimentar, não precisa passar fome, não precisa fazer jejum. É legal se você estiver apta para fazer, se você estiver acostumada a fazer, se você tiver alguém te acompanhando para fazer o jejum, beleza. Agora, se não faça jejum completo, faça
redução alimentar, como eu falei. Vai para uma sopinha de legumes leves, então de uma abobrinha, de uma abóbora, vai para uma sopinha de lentilha rosa ou para uma sopa de arroz, mas não fica sem comer nada, come bem leve, toma bastante água morna, não água fria, não água gelada, não água em temperatura ambiente, mas água morna, que ajuda a digerir, ajuda a lubrificar o corpo, ajuda a lubrificar as fezes que precisam sair. Esses preparos mais molhadinhos também vão ajudar, por isso que eu citei sopas, né? E gengibre, você pode usar, colocar gengibre em pó, gengibre em pó de qualidade, compra de embalagem que esteja escrito que é só gengibre em pó, que não tem mistura, não me compra a granel sem saber o que tem dentro, tá bom? Mas usa ali então o gengibre, coloca na água morna, que ele vai te ajudar também a digerir melhor esses alimentos que estão parados e aí você consegue ter uma digestão completa, beleza? E aí eu vou finalizar falando uma frase do Charaka Samhita, que ele fala o que você deve fazer depois da refeição para ajudar a sua digestão a ser bem feita, a ser completa. Após as refeições, deve-se limpar as mãos apropriadamente, removendo completamente os vestígios de comida. Eu acho isso muito bonitinho, mas é por quê? Porque lá na Índia eles comem com as mãos, né? Comiam no passado, ainda comem até hoje. Então, por isso que você tem que limpar as mãos. Mas se você comer com garfo e faca, não tem necessidade, né, gente? Aí, limpar os dentes. Então, olha, que o Charaka, lá 5.000 anos atrás, ele já falava da importância de limpar os dentes depois de comer. Então, você, por favor, comeu, vai escovar seus dentes, tá? Não fica deixando resquício de comida na boca, apodrecendo, fermentando, que isso é outra coisa que vai ficar depois juntando na tua saburra e vai deixar a tua saburra pior. Então, tem que escovar os dentes depois de comer, tá? Aí ele fala mais algumas coisinhas que não vem ao caso, que são muito específicas, do passado, que não tem nada a ver com a gente hoje. Mas daí ele fala, se houver placas nos dentes e mau cheiro na boca, então se você tiver aquelas placas, aquele tártaro, e você tiver com mau cheiro na boca, você tiver com mau hálito, você deve fazer gargarejos, né? Hoje a gente tem, né, várias formas de fazer gargarejo e tal, mas você pode fazer gargarejo, por exemplo, com óleo, um olhinho de gergelim, que vai ajudar a umedecer e deixar mais molinho, né? Então tudo que tiver parado ali vai sair. Então, gargarejo é legal fazer também. Então, você faz, né? Na hora que você estiver escovando os dentes e tal, você faz a limpeza completa. Passa do fiozinho dental, né? Que ali antigamente eles usavam outras formas para fazer isso, mas a gente tem o fio dental hoje, então a gente pode fazer. E ele fala de inalar fumaça também para remover o excesso de kapha-dosha da região superior do corpo. Lembra que eu falei? O kapha agrava na hora que a gente come. Só que existe um agravamento bom de kapha, que tá tudo bem, que é o agravamentozinho normal, que a gente precisa das enzimas digestivas e tudo mais. Mas se às vezes a gente come e alguma coisa foi um pouco pesadinha demais, agravou demais o kapha, geralmente a gente sente que a gente fica com pigarro na garganta, a gente percebe um acúmulo de muco na garganta. Isso várias vezes acontece comigo quando eu como alguma coisa um pouco mais pesada. E aí é legal fazer inalação de fumaça terapêutica. O que é essa fumaça terapêutica? Que a gente chama de Dhumapana, que é a inalação de algumas especiarias. A gente coloca umas especiarias dentro de um tecido de algodão e aí a gente inala isso. Não vou ensinar como faz aqui, porque não é complicado, mas eu precisaria fazer um vídeo, explicar direitinho quais são as ervas, como que faz, como que rola, como que faz a inalação, porque não pode ir pros olhos, não pode soltar pela boca, porque senão queima a garganta, não pode soltar, na verdade não pode soltar pelo nariz, porque senão queima, você inala pelo nariz e solta pela boca, então assim, precisa ter esse cuidado, tá? Então não vou ensinar como é que faz, mas só pra você saber que até isso a Ayurveda ensina pra gente que é importante depois das refeições pra gente ficar bem, digerir bem e se sentir bem. E, por fim, o mais importante é que ele fala assim, que depois da refeição a gente deveria fazer uma caminhada de 100 passos. Claro que você não precisa sair contando os passos, mas o que isso significa? Uma caminhada leve. Então, você dá uma andadinha, não termina a refeição, já fica sentada trabalhando o dia inteiro, não. Terminou de comer, dá uma andadinha, dá uma caminhadinha, uma respirada. E aí, se você, por exemplo, trabalhar em casa, você também pode fazer uma coisa que ele fala aqui. Então, você faz a caminhada rápida, leve, e aí você se deita sobre a lateral esquerda do seu corpo. Então, você coloca a lateral esquerda encostada, de ladinho, né? Encostada na cama, no sofá, enfim. Pra quê? Não é pra você dormir, mas é porque quando você faz isso, você facilita o processo de digestão, porque você coloca as enzimas concentradas aonde elas precisam. As enzimas e os ácidos, elas ficam concentradas na região do teu estômago, dos intestinos, né, do intestino delgado, onde vai receber todos os banhos de ácidos e tudo mais,
fica tudo concentradinho, porque é onde estão esses órgãos, entendeu? Nesse lado do nosso corpo. Então, é legal você fazer esse teste e ver como é que você se sente, como é que fica a tua digestão se você fizer isso. Claro, se você come em casa, enfim, se você come na rua, porque você trabalha fora, não faz o menor sentido. Mas em casa você pode testar e ver como é que fica a tua digestão. Mas o principal, eu acho que de lição terminou de comer, depois que a tua refeição anterior foi completamente digerida, você tem todos aqueles sinais, você vai, senta pra comer, come de acordo com a tua saciedade, e aí levanta e faz uma caminhadinha rápida, né, antes de voltar a sentar e de começar a trabalhar de novo. Beleza? Aí você garante uma digestão melhor. Então, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mandem pra outras pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E semana que vem, no episódio que vem, o episódio 35º, eu vou te contar o que comer a cada hora do dia. Então, o que você deve comer no café da manhã, no almoço e no jantar, pra que você tenha ali uma digestão mais facilitada e consiga ter mais saúde e bem-estar, beleza? Te espero lá!